Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje batendo um papo com a secretária de Meio Ambiente, Magali Neves Rodrigues. Magali, antes da gente entrar no segundo tema, o Júlio esqueceu de fazer uma pergunta sobre a causa animal. Causa animal, chips que serão implantados nos animais. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ação. Então, a Taubaté adquiriu, recentemente também, através de uma licitação, 3 mil microchips, que foram também de uma emenda impositiva. É uma novidade na cidade, já existem outras cidades no Brasil que se utilizam dessa identificação, mas Taubaté é a primeira vez, então realmente é uma novidade. Então é um microchip mesmo, tem o tamanhozinho de um grão de arroz, e ali é possível que é aplicado subcutâneo, tá? Não tem nenhuma cirurgia, ele vem dentro de uma agulha, para ter noção de tanto que ele é pequenininho. Então, ele é realmente aplicado subcutâneo, ou seja, bem por baixo da pele, não tem invasão muscular nenhuma. Como se fosse uma vacina, por exemplo. Isso, como se fosse uma vacina. Então, ali fica guardada todas as informações a respeito do animal, se ele é castrado, se ele não é, se ele foi vacinado. É impossível tirar uma foto para colocar no sistema. E todas as informações do tutor desse animal, nome, documento, endereço. Então, qual que é o objetivo dessa microchipagem? A gente consegue controlar a questão de maus tratos e abandono, que acontece muito de um animal ser adotado no centro de controle de zoonose, por exemplo, é filhotinho e aí é uma belezinha. Daqui a pouco, cresceu muito, eu não quero mais. Então, infelizmente, é uma realidade, não é só do nosso município, mas é uma realidade. As pessoas simplesmente abandonam esse animal. Então, com a microchipagem, hoje, nenhum animal mais sai do centro de controle de zoonose sem essa identificação. Então, a pessoa responde, o animal pode ter fugido também, vamos supor, meu cão fugiu, e aí alguém, eu encontrei com uma característica, as pessoas usam muito a internet, e aí é possível o fiscal da zoonose ir com um leitor, que é portátil, e identificar o dono desse animal. Também é uma utilização do microchip. Mas a questão do abandono, dos maus tratos, esse microchip ele serve para cães, gatos e para animais de grande porte. Nós temos um problema muito sério no nosso município de maus tratos com equinos, Então, é um animal que tem um custo muito alto e quando ele talvez já não serva mais para o trabalho, que eles chamam de trabalho, eles são abandonados, Então, nós vamos, inclusive, fazer um chamamento para as pessoas que se utilizam de animais, em carroça, para fazer a identificação, O Centro de Controle de Zoonose também, quando encontrar, vai propor, porque nós não podemos obrigar, mas vai propor para o tutor desse animal essa identificação. Então, a gente consegue controlar tanto maus tratos como abandono e também a possibilidade, porque existem animais sapecas, que fogem, a gente sabe, e também possibilitar, o encontro desse animal, devolver ao seu tutor. O que é interessante que a gente estava conversando no intervalo é que esse cadastro é em nível nacional, Então, não é só aqui em Taubaté. Não. Se de repente fugir ou abandonar o cavalo ou o cachorro, enfim, o animal em outra cidade, dá para descobrir. Dá. É um sistema, é um software que ele é gratuito, as informações são de nível nacional. Então, a gente sabe que, vamos supor, tem cachorros que fogem e eles vão parar em outro município, Então, ainda que ele foi chipado numa clínica particular, ou que ele foi chipado pelo município, ou se o município vizinho chipou e ele veio parar em Taubaté, com o mesmo leitor você consegue identificar e saber de onde ele é. Então, a gente também consegue saber, através desse sistema, quantos animais nós temos chipados, quantos animais o município vizinho, o Brasil tem. Então, o sistema unificado é muito, muito legal. Muito legal. E isso acaba indo ao encontro do que a gente falava no final do primeiro bloco, que é a questão da educação. Você tem que ter uma conscientização, você tem que ter uma educação ambiental para poder compreender e entender que isso faz parte do bem-estar não só dos animais, mas de toda a sociedade. Assim, a gente precisa fazer, a prefeitura já faz muito e a gente vai intensificar campanhas de adoção responsável, que é a questão de você adotar um animal bebezinho
e depois ele crescer, você abandonar, mas a gente precisa saber, quando você adota um animal, você precisa se fazer várias perguntas, né? Por quanto tempo eu tenho disponibilidade de cuidar desse animal por 12, 15 anos? Tem animal de médio e grande porte que duram isso. Eu tenho condições financeiras para isso, né? Hoje eu não tenho filho, mas minha filha nasceu, tem alergia. Enfim, as pessoas precisam entender que você adotar um animal é você adotar uma vida. É como se você fosse adotar um bebê. Né? Entender Então, também que, às vezes, acha o filhote bonitinho, mas esquece que é um filhote, vai querer brincar, tem muita energia e tem gente faz que fala, bagunça. E chora à noite. Tem gente que fala, ele tá chorando, ele comeu meu sapato, né? Criança chora, criança, né, rasga as coisas, enfia o dedo na tomada. Então, é a mesma coisa, né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Então, a microchipagem, ela vem também nesse sentido, e a educação ambiental também, de fazer campanhas de educação, de adoção responsável, educação da importância da castração, porque a castração ela tem duas vertentes. Você precisa ter um equilíbrio, que aí você mexe com a questão ambiental, né? Você precisa ter um equilíbrio populacional, e também você, visto pelo olhar do bem-estar animal, a castração, ela não é só o controle de natalidade. Ela diminui até 90%, por exemplo, a chance de uma cachorra vir a desenvolver câncer de mama. Então, tem gente que não castra e depois a cachorra chega a uma certa idade, desenvolve o tumor de mama, e uma cirurgia de tumor de mama é caro, né? Então, o município oferece isso gratuito. Então, a gente cada vez mais colocando a importância de castrar o animal. Para os machos, também a chance diminui drasticamente o desenvolvimento de tumor de testículo. Então, né, é um trabalho de formiguinha, mas que as pessoas hoje estão à castração aderindo cada vez mais, sabendo da importância de fazer. Eu tenho 3, são todos castrados e Parabéns. muito divertido. Ainda falando na questão da educação ambiental, mas agora falando da educação para nós humanos, o Parque do Itaim tinha diversas atividades ambientais. Como que está? Ainda tem? Quais são as atividades que são oferecidas? Como que estão essas atividades? O Parque do Itaim, ele foi, em 2019, decretado como uma unidade de conservação. Então, uma unidade de conservação, ela tem algumas limitações, né, de exploração. E, infelizmente, nós recebemos o Parque do Itaim numa condição precária, né? E ele hoje é gerido e administrado ambientalmente pela Secretaria de Meio Ambiente. Mas nós temos mais 2 secretarias envolvidas dentro do Parque do Itaim, que é a Secretaria de Esportes, onde a gente possui lá uma rampa de skate, acho que é a maior rampa coberta de skate da América Latina. E temos também o Casarão, né, que tem os seus personagens, é uma réplica. Então, tem essas 2 vertentes. A quadra hoje está passando por uma reforma, que a gente sofre um problema muito grande de roubo lá. E hoje o Casarão, momentaneamente, está desativado. Pelo seguinte, quando você cria uma unidade de conservação, você tem um limite para fazer um estudo de criar regras do que se pode ou não fazer, que a gente chama de plano de manejo. E a gente conseguiu agora, vamos dar início, né? É uma contrapartida de uma compensação ambiental, porque o Parque do Itaim, ele recebe compensações ambientais, tanto do Estado, tanto do município como do Estado. Então, nós temos lá áreas de cerrado, por exemplo, né, que não é típico da nossa região, mas nós temos uma área de cerrado lá no Parque do Itaim. Então, nós recebemos essas compensações lá de empreendimentos, né, que tem que fazer essa contrapartida, essas compensações. E nós conseguimos, através desses TCRAs, que a gente chama, conseguir uma contrapartida também do estudo do plano de manejo do Parque do Itaim, né, porque é um estudo que não é barato, gerou em torno de 340 mil, então é uma contrapartida de empreendimento que vai fazer esse plano de manejo. Então, esse plano de manejo, ele vai delimitar quais as áreas e como a gente pode explorar o parque. Então, o prefeito e eu também acho que o parque é um parque que precisa ser utilizado, cada vez mais estruturado, para levar a população, mas como ele tem suas limitações, precisa fazer esse estudo. Então, a gente pensa hoje em explorar o ecoturismo, né, em fazer concessões do parque para empresas, porque o município ele não consegue manter um parque
daquele porte. Então, ele vai ser fiscalizado pelo município, mas com a possibilidade de concessões. Então, quando você faz a concessão, você consegue ter uma manutenção melhor, né, uma vigilância melhor, e também levar atrativos para a população, né, que é um parque maravilhoso e que merece utilizar. Então, hoje, infelizmente, enquanto a gente não conseguir terminar o plano de manejo, a gente não consegue estruturar. Hoje ele está aberto ao público para caminhadas, tem parquinho para as crianças, as famílias podem ir fazer piquenique, está aberto todos os dias, né, das 8 às 17, mas o casarão está desativado. Eu acho interessante, e também a razão dessa pergunta, eu lembro que há um tempo atrás a gente fez uma matéria lá, bastante tempo atrás, e mostramos ali, tinha uma trilha ecológica que mostrava, né, na extensão da trilha, as árvores, tinha placa indicativa das árvores nativas, e uma atividade que era bastante legal, que explicava o funcionamento das nascentes, como que era. Isso é bastante interessante, principalmente nessa questão de educação ambiental. E você acha que tem alguma coisa nesse sentido para dar continuidade, para trazer alguma novidade nessa? Isso acontece ainda, foi parado por causa da pandemia, então, né, quase 2 anos aí parado. Mas até antes da pandemia, até 2019, através dos funcionários de projetos ambientais lá da Secretaria de Meio Ambiente, eles fazem essa trilha, levam as escolas, né, nas crianças, para poder fazer essa trilha ecológica, apresentação das árvores, das nascentes. Então, isso acontece. Eu acho que o legal do plano de manejo é que a gente vai permitir a gente levar outros projetos. A gente pretende implantar meliponários lá, né, que são abelhas sem ferrão, que é de extrema importância, são abelhas nativas de extrema importância para a polinização, não tem ferrão, e a gente consegue hoje montar meliponários para a educação ambiental, então você leva a população para poder explicar a importância, né, até para a produção de extração de mel. Então, a gente pretende levar esse projeto para lá. Aí você tem o Observatório de Pássaros, que a gente também pretende levar para o Parque do Itaim. Então, tudo isso vai ser contemplado no plano de manejo, com o Conselho Gestor, envolvendo a Universidade de Taubaté, né, que nós temos os professores lá que são muito engajados também. Então, a gente, né, pretende levar todos esses projetos e ampliar, com certeza ampliar muito mais. Tem uma previsão desse plano de manejo? Olha, hoje mesmo eu terminei de revisar o termo de compromisso. Nós estamos encaminhando para o jurídico, então, assim, para o próximo mês já deve dar início, e o cronograma final são 12 meses para terminar o estudo. Legal. Magali, eu queria que você falasse agora sobre a atuação fiscalizatória da Secretaria de Meio Ambiente. Quais são os principais problemas, as denúncias que vocês recebem? Nós temos no setor de fiscalização ambiental lá, né? Hoje nós contamos com 2 fiscais também concursados e uma chefe de divisão de fiscalização. Então, a gente recebe denúncias, cortes irregulares de árvore, invasão em área em APP, né, de edificação em APP. Então, a Secretaria recebe essas denúncias, faz essa fiscalização. Então, casas que estão construídas em APP ou quase no leito do rio. Então, hoje, nós recebemos tanto via processo como via telefone todas essas denúncias e a gente faz a fiscalização em loco. Então, a grande maioria provavelmente deve ser de árvores. Pessoal, corte de árvore irregular? É que assim, a gente recebe muita denúncia e muita reclamação. A denúncia, ela vem no sentido de, olha, o meu vizinho está cortando uma árvore com facão. Então, a gente vai até o local, se ele for pego em flagrante, ele é autuado e pode sofrer uma multa que vai de 1 a 10 UFMTs, por indivíduo arbóreo, né? Por árvore. Isso se for pego em flagrante. Então, isso são denúncias. A gente também recebe muita reclamação de podas de árvore na cidade. Não estou contente que a prefeitura veio e podou a árvore na porta da minha casa, fez uma poda radical.
A arborização em vias públicas e prédios públicos hoje, através do decreto 14.965 de 2021, ele é de competência da Secretaria de Serviços Públicos. Então, assim, a gente recebe a denúncia de corte irregular, tanto em área pública como em área particular. Então, se for pego em flagrante, né? Porque a gente precisa fazer a autuação. Mas a responsabilidade da arborização em vias públicas e prédio público é da Secretaria de Serviços Públicos, através, né, da Ecotabaté, da Secretaria, enfim. Mas a Secretaria do Meio Ambiente tem um plano municipal de arborização urbana e um guia municipal Isso. de arborização. Ele contempla essas Contempla, coisas que é também? esse decreto que eu falei, o 14.965 de 2021. A Secretaria hoje de Meio Ambiente, ela trata de árvores de autorização para supressão, né, ou para poda em imóveis particulares, empreendimentos e imóveis particulares. Então, por exemplo, você comprou um terreno e esse terreno tem lá 10 árvores e você quer construir. Você precisa pedir autorização para a Secretaria de Meio Ambiente, entrar com um processo e a Secretaria vai lá, verifica e o proprietário do terreno precisa apresentar se a requisição dele for porque ele vai construir, ele precisa apresentar um projeto de construção aonde demonstra que a construção estaria sobrepondo a essas árvores. Aí, mediante a isso, ele faz um cumprimento, porque ele precisa fazer uma compensação, né? A gente verifica se as árvores são exóticas ou nativas e, dependendo do estado fitossanitário da árvore, aí a secretaria autoriza ou não, se não estiver dentro dos padrões. Então, para a construção, apresenta-se o projeto de construção com a RT do engenheiro, tudo certinho, e a gente vai lá e logo. Mas vias públicas não é. Então, a secretaria trabalha com essas autorizações. Se você quiser fazer uma poda, antes, para você fazer uma poda numa árvore que está dentro do seu quintal, você também precisava pedir autorização. Hoje, com o guia de arborização, você pode fazer a poda sem pedir autorização, porque o guia prevê, desde que você contrate mão de obra especializada e que siga as regras da ABNT, que é o que consta no guia de arborização, né? E o guia de arborização hoje explica quais as competências, o que ele pode e o que ele não pode. Eu tenho uma árvore na porta da minha casa que está estourando a calçada. Secretaria de Serviços Públicos. Caso a Secretaria de Serviços Públicos sinta necessidade de uma avaliação especial, chegou lá e falou, olha, eu acho que, né, não está caindo, enfim. Aí ela pode submeter à Secretaria de Meio Ambiente e aí a técnica faz a vistoria e pode ou não autorizar essa supressão de acordo, né, com o estado fitossanitário da árvore. Mas se é via pública, é serviços públicos. Como que fiscaliza isso? Por exemplo, vou cortar uma jabuticabeira que é nativa dentro da minha casa. Como que vocês conseguem? Olha, é incrível. A fiscalização, ela trabalha aos finais de semana. E as pessoas utilizam, se valem dos finais de semana, né, que é onde a gente tem maior incidência. A gente recebe denúncia, os meninos recebem através do WhatsApp, do celular, mas, não sei, acho que é o faro fiscalizatório que eles têm. São áreas, geralmente, que eles encontram muito. Então, recentemente, vou dar um exemplo. Recentemente, eles, numa fiscalização aos finais de semana, eles pegaram uma munícipe cortando 80 árvores dentro do terreno. 80. Eram árvores exóticas, né? Eram ficus, árvores exóticas invasoras. Que se ela pedisse autorização, porque ela precisaria construir alguma coisa assim, ela teria. Mas, às vezes, até por, não sei, ou por falta de informação, mas foi pega em flagrante. Então, ela recebeu uma multa de R$33 mil e uma compensação de 800 multas. Então, eu acho que é uma logística que eles fazem, né? Eles sabem os locais de maiores incidências, além das denúncias. E o fiscal, esses dias também, há uns 2 meses atrás, estava passando de bicicleta, indo trabalhar, e flagrou o munícipe cortando 8 amoreiras. Estava no canteiro central, é via pública, mas aí ele foi pego em flagrante. Estava com um facão, ele não estava podando, ele estava com o facão cortando.
Então, ele é autuado também, naquele momento, pega em flagrante é autuado. Magali, a gente sabe que árvore é qualidade de vida. Normalmente as cidades que são mais planejadas, que têm melhor arborização, a qualidade de vida de todo o município é melhor. Só que, ao mesmo tempo, em uma cidade, quando a cidade não é planejada, ela gera transtornos grandes, principalmente com vendaval, com sujeira. Como harmonizar uma cidade arborizada, mas que esses problemas sejam atenuados? Você sabe que a gente conversando, né, eu conversando muito na secretaria, desculpa, tem essa preocupação desse planejamento. E nós temos lá a Letícia, que é a nossa bióloga e é especialista em arborização, e eu sempre venho conversando com ela a respeito disso, desse crescimento desordenado. Nós temos duas vertentes, 2 parâmetros. O primeiro é que é válido as pessoas quererem plantar, né? A gente sabe o quanto mais melhor. Só que a gente precisa ter um ordenamento. Então, nós temos pessoas que falam, eu quero 20 mudas, vai lá no Itaim, pegam as mudas, e eu quero plantar na calçada da rua tal. Opa. Então, a gente está se preocupando mais para poder ter esse planejamento, Júlio, porque assim, a gente sempre é o município que vai lá buscar, porque tem uma chácara, né, uma roça, enfim, para plantar. E a gente está até tentando fazer uma padronização. Existem grupos, né, ativistas que querem plantar, é muito bacana. Mas quando isso acontecer em via pública, a gente está pedindo para que eles indiquem o local para a gente ir até o local e verificar a viabilidade. Por quê? Nós temos espécies adequadas para aquela calçada, se aquela calçada atende a largura necessária para aquela árvore, né? Porque você precisa ter passagem de cadeirante, passagem de munícipe. Então, existem essas questões que a gente está tendo esse olhar. Se você tem fiação elétrica em cima. Então, esses problemas de árvores que caem, então, é crescimento desordenado, é plantio desordenado, não teve nenhum tipo de planejamento. Então, agora nós vamos começar a fazer 2 tipos de imediato, já identificar aquelas pessoas que querem plantar em vias públicas, a gente vai até o local para ver se é viável, né? A gente entende a boa intenção, mas daqui 10 anos, o filho, o neto vai falar, olha, eu quero arrancar essa árvore porque cresceu demais e tudo mais. Então, essa é uma vertente. A outra através do Plano Municipal de Meio Ambiente, que a gente está angariando fundos e que o prefeito já se mostrou muito solícito para poder ajudar. Além disso, a gente vai conseguir identificar, eu quero dentro do plano, identificar, porque isso já é possível, todas as árvores do município. Todas. É um trabalho longo, é feito vistoria in loco, onde você tem relatório fotográfico, tudo no software. Você identifica a espécie, tem relatório fotográfico e você identifica qual que é o estado fitossanitário daquela árvore, se ela tem risco iminente de queda ou não. Quando você faz esse mapeamento da cidade toda, você identifica, eu tenho lá 400 árvores mortas. Então, a gente sabe que a gente já tem que ir lá e suprimir essas 400 árvores. Olha, eu tenho tantas árvores que têm risco iminente de queda. Então, se ela tem um risco iminente de queda, ela pode ser suprimida e aí feito um plantio de uma outra espécie, ou no local, ou em outro local. Então, é uma questão, né, de fazer um planejamento. Então, é válido plantar, é legal plantar, e a gente sempre fala que a Secretaria de Meio Ambiente está aberta. Encontrei um local para plantar, beleza, vai lá, a gente indica, vai no local, faz um projeto, né? Tem que ter um espaçamento adequado de uma árvore para outra, então a gente faz essa orientação. Então, né, eu cheguei com esse olhar né, o pessoal lá também tem essa concordância, dá trabalho. Mas a gente precisa planejar, é um planejamento para que daqui a uns anos a gente não tenha mais essa preocupação, esse transtorno em época de chuva, de vendaval. Se a gente quer uma cidade com uma qualidade de vida boa, isso é fundamental. Planejamento, educação, são coisas que a gente tem que
que seguir, né? São diretrizes que a gente tem que seguir. Magali, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Antes, Júlio, você tem mais algum questionamento? Essa eu não poderia deixar de perguntar para ela. Em relação ao quando o Alexandre Magno veio aqui, o presidente Paulo Miranda mostrou um vídeo de várias árvores sendo suprimidas, né? Em uma área pública. E a gente questionou o secretário pela Eco Taubaté. A gente questionou o secretário de Serviços Públicos. E ele falou que ia analisar, mas que provavelmente ali teria uma autorização da Secretaria Ambiental, porque pelo vídeo são várias árvores que foram cortadas, árvores que não estavam doentes, aparentemente saudáveis, e em seguida entrou um caminhão de concreto para fazer um serviço em uma casa dentro de um condomínio. Aparentemente foram cortadas para que um caminhão de concreto entrasse para fazer o serviço. E você foi dada a autorização para fazer o corte dessas árvores? Você tem informação disso? Tenho. Chegou ao meu conhecimento, né? Chegou o vídeo até mim, chegou algumas fotos, e aí eu fui buscar na secretaria. Nós demos autorização para a supressão das árvores num terreno que fica bem na divisa da rua, né? Então, o proprietário entrou com um pedido de autorização de supressão das árvores dentro do terreno. Ele apresentou o projeto de construção, né? Como eu havia falado, que é o processo que a gente faz. Foi feito uma vistoria em loco e, como ele apresentou o projeto de construção, ele teve que fazer compensação ambiental, ele cumpriu a compensação ambiental e aí ele teve autorização para a supressão, se eu não me engano, de 8 árvores dentro do terreno. As árvores, e o proprietário, quando ele tem autorização para cortar, não é o município quem faz essa supressão. O proprietário precisa contratar empresa especializada, na autorização vai falando isso claro, e que ele precisa dar a destinação também dos resíduos para o local ideal. Na via pública, né, eu acho que houve uma confusão, porque como o terreno faz justamente divisa com a rua, né, então a autorização era para dentro do terreno. Existiu uma árvore em especial que ela estava localizada metade dentro do terreno e metade para fora do terreno. Então, esta árvore foi autorizada porque ela iria inviabilizar o projeto de construção que foi apresentado. Somente essa. As árvores que estavam em via pública, repito, neste caso, não tinham autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Quais são as consequências desse corte agora? Então, agora... Acho que vai ter que ver o que aconteceu ali, né? Acho que precisa, né, a Secretaria se conversarem, talvez o secretário de Serviços Públicos conversar com a empresa que fez a supressão, se ela tinha autorização para fazer, porque é claro que, né, no vídeo aparece que foi a empresa que presta serviço para a cidade, então, se ela tinha autorização para fazer a supressão daquelas árvores, né? Porque ela não tem autorização para fazer supressão em imóvel particular. Então, se ela fez, ela estava em via pública, as árvores. Então, precisa fazer, acho que apurar com a empresa, uma sindicância, ou, né, ver com a empresa o que aconteceu que foi feito a supressão. Mas a autorização existe para o imóvel, para dentro do imóvel. E no caso aí, por ser uma via pública, nem passaria pela sua pasta? Por ser via pública, nem passaria pela minha pasta. Ok. Magali, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. E queria deixar aberto aqui o nosso canal para você. Se você tiver algum projeto, quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade, só nos procurar, que vai ser um prazer a gente falar do meio ambiente, que é um tema tão importante atualmente. Olha, eu agradeço a você, agradeço o Júlio, né? A gente já se conhece há 8 anos que eu estive na casa, então é um prazer para mim estar aqui. Então, eu agradeço o convite e, com certeza, assim que a gente for desenvolvendo, tiver mais novidade, eu bato aqui na porta de novo para a gente poder divulgar. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.
E para você que está nos acompanhando, se você gostou, se você tem alguma sugestão de tema, ou você quer ouvir algum secretário, quer ouvir alguma secretaria aqui no nosso programa, é só encaminhar a sugestão para o nosso e-mail tvcâmara.tte@gmail.com ou um WhatsApp para 12 3625 9525. O nosso Conexão Popular de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.